Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus e o amor da doce Virgem Maria. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica. E hoje eu quero que você preste bastante atenção, porque é algo muito discutido, é algo muito vivido por pessoas, porque não tem o conhecimento disso. Eu estou me referindo ao adultério. Nós vamos nesse vídeo trazer hoje, essa palavra adultério, esse pecado mortal, adultério, que nos exclui do reino. Tão condenada nas Sagradas Escrituras desde o Velho Testamento, desde o Antigo Testamento, do Tanakh, da Torá, porque essa palavra é tão condenada, essa palavra, esse pecado é tão mortal, terrível. A partir de agora você vai acompanhar comigo neste vídeo de apologética bíblica, ou seja, de catequese bíblica sobre adultério. Desde já peço, compartilhe, estude, pegue caneta, papel na mão, pegue sua Bíblia, porque hoje nós vamos ver, à luz da doutrina da igreja, o adultério. Eu quero já começar, meu querido irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com você, já convidando você a pegar no Catecismo da Igreja Católica para nós vermos verdadeiramente o significado dessa palavra adultério, desse pecado, que está no parágrafo 2380, número 2380, Catecismo da Santa Mãe Igreja. Diz assim: o adultério, esta é uma palavra que designa a infidelidade conjugal quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. Cristo condena o adultério mesmo de simples desejo. O Sexto Mandamento e o Novo Testamento prescrevem absolutamente o adultério. Os profetas denunciam sua gravidade. Veem no adultério a figura do pecado de idolatria. A prova é, meu querido irmão, minha querida irmã, que é um pecado de idolatria, porque no capítulo 5 de Mateus, Jesus disse: se um homem casado olhar para uma mulher e desejou cobiçá-la, possuí-la, então já cometeu adultério no seu coração. Não importa se um homem casado olha para uma mulher solteira, ou se um homem solteiro cobiça uma mulher casada, ele no seu coração já mesmo ele sem ter o vínculo matrimonial do casamento, ele já adulterou no seu coração. Se um homem solteiro cobiçar uma mulher que é casada, ele já cometeu o pecado idolátrico do adultério no seu coração. Você está me entendendo, em nome de Jesus? É vice-versa. E nós vamos ver isso na Sagrada Escritura. Nós vamos ver isso na Sagrada Escritura. Se aqui o galo cantar, não estranhe, que é a música de fundo, viu? Então, esse pecado ele é terrível. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, vem dizer que a cobiça é uma idolatria. Ou seja, os profetas descreveram isso, Velho Testamentário, Para hoje, no Antigo Testamento, dar-se a continuidade disso. Que o adultério é uma idolatria. Porque eu sendo casado, cobiço uma moça, uma jovem, vai passando ali semi-nua. Olha, não sei o que. Já adulterei no meu coração. Se eu sou solteiro e uma mulher casada passa semi-nua, e eu já desejo possuí-la, é uma idolatria. E esse pecado de idolatria tem um nome: adultério. Pecado mortal, nos exclui do reino de Deus. Desde já, pegue sua Bíblia, venha comigo para essa catequese bíblica que a partir de agora você está, através desse vídeo, acompanhando. Hoje eu trouxe a Bíblia que traz o texto original, que traz o original, onde nós vamos ver aí no capítulo 5, do partir do versículo 32 do Evangelho segundo São Mateus, quando Jesus tinha aberto uma suposta exceção para contrair novas núpcias. Você está me compreendendo, em nome de Jesus? E nós vamos ver essa exceção que Jesus abre aqui, que segundo alguns traduziriam, os nossos irmãos protestantes, a uma segunda núpcias, que não é verdade. Nós vamos ver na Sagrada Escritura, Lembrando que o adultério ele é um pecado cobiçoso e idolátrico. Ele está dentro dessa religião desse contexto chamado idolatria, que não só por imagens, mas também o pecado de idolatria. Existe 13, a Bíblia mostra 13 formas de idolatria na Sagrada Escritura.
Não além dos ídolos, dos deuses colocados no lugar de Deus, né? Que nem nós vimos no Êxodo 20, mas também esse que nós vamos trazer agora. Esse que estamos falando agora, o adultério. Ele é um pecado idolátrico. Como a fornicação também é um pecado idolátrico. Você está me compreendendo dessas 13 formas de idolatria que a Bíblia traz? Veja comigo, pegue sua Bíblia. São Mateus capítulo 5, a partir do versículo 32. Hoje eu não estou trazendo na Bíblia da Ave Maria, estou trazendo hoje nessa Bíblia, que tem o contexto mais original, assim, em termos do adultério, né? Na Ave Maria, se você pegar essa passagem que nós vamos ler agora, esse versículo, está matrimônio falso. E nesta Bíblia está assim dessa forma, acompanhe comigo. Capítulo 5, versículo 32 de São Mateus. Pois eu vos digo, disse o Senhor Jesus, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de concubinato, a aduz ao adultério, a adulterar. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Você está me entendendo? O que Jesus disse? Porque aqui está concubinato, amados. E a Ave Maria é a tradução certa dessa Bíblia original. Dessa Bíblia que eu estou com ela, que vem do original. Concubinato vem da palavra grega porneia. A palavra grega porneia designa não adultério e nem fornicação. Como algumas Bíblias, em suas traduções, trazem a palavra fornicação e a palavra adultério. Estaria completamente errado essas Bíblias. Eu estou incluindo algumas Bíblias católicas também, essa é a realidade. Porque fizeram essas novas traduções para ficar semelhante à Bíblia protestante por causa do ecumenismo. Mas eu quero dizer que está errada essa palavra. Entende? A Bíblia que traz adultério ou traz fornicação está errado. Porque a palavra porneia, que vem do grego, significa matrimônio falso, casamento falso. Não significa adultério. Não significa fornicação, como algumas traduções, por exemplo, a pastoral traz. A palavra fornicação. Quando Jesus fala em caso de fornicação, se essa palavra fosse exata, viesse dos originais e fosse fornicação, então Jesus estava dizendo que fornicação só se comete quando é duas pessoas solteiras que vivem juntas. Então Jesus disse, se forem para viver juntos, não existe não é casamento, então pode se separar e contrair novas núpcias, casando no Senhor, na igreja. 1 Coríntios 7:9, casamento no Senhor é na igreja. Entende? Aí, essas que trazem a palavra adultério, então Jesus teria dito assim, se esse casal está em adultério, então pode se separar. No entanto, que quem em ambas as partes, quem se casar com ambas das partes, comete também adultério. Então essa é uma questão muito discutida, que as pessoas não entendem a doutrina da igreja, que é dentro da Sagrada Escritura, e dizem assim, que nem um irmão me perguntou, irmão, eu sou divorciado, fui casado na igreja, então agora para me casar, eu tenho que arrumar uma pessoa solteira, uma mulher solteira. Eu falei, não só você vai cometer adultério, como ela vai cometer adultério. Ele disse, como vai cometer adultério se não está na Bíblia? Está na Bíblia, amado. Está na Bíblia. E vou mostrar para você. Presta atenção. Jesus diz, vou ler cuidadosamente para você escutar. Pois eu vos digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de concubinato, ou seja, de matrimônio falso, aduz ao adulterar. Vírgula. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Ou seja, Jesus está dizendo, qualquer pessoa, qualquer homem, seja casado, seja solteiro, se casar com uma mulher divorciada, esse solteiro comete adultério. Você está me entendendo, em nome de Jesus? Compreende sim ou não? Então essa mentalidade protestante, que trouxeram da doutrina protestante por falsos profetas ensinarem errado, é que está causando danos a muitas pessoas que estão comungando a sua própria condenação. 1 Coríntios 11:27, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque quem comem do pão e bebe do cálice, sem considerá-lo, estando em estado de pecado, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Você está me entendendo? É por isso que ele diz, é por isso que há entre vós muitos adoentados, fracos, e muitos têm morrido, espiritualmente falando, na fé, abandonada a igreja e ido para a igreja protestante, porque a igreja protestante
apoia o meu casamento, apoia o meu segundo casamento. Para começar, a igreja não casa uma pessoa divorciada. A não ser que aquela pessoa foi obrigada, um homem foi obrigado a casar com aquela moça para cuidar da filha. Vai para o tribunal eclesiástico, isso é comprovado que esse matrimônio não foi válido. E existem outras também, outros vínculos, né? Existem outros vínculos também que pode o tribunal eclesiástico da igreja declarar esse casamento que não valeu. Você está me entendendo em nome de Jesus? Mas eu quero trazer, né, aqui ainda no catecismo da igreja, sobre a questão do solteiro que comete adultério. O homem solteiro, se ele se casa com uma mulher divorciada, ele comete adultério. A mulher solteira, se casa com um homem divorciado, não importa se foi desse homem divorciado, se foi a mulher que traiu, não importa. Ele já foi casado na igreja. Entende? A Bíblia não dá desculpa, não. Por isso nós vamos ver em Mateus 19 daqui a pouco, que os apóstolos vão dizer, se essa é a condição do homem a respeito do casamento, é melhor ser celibatário. É onde nasce o celibato. Nós vamos ver daqui a pouco em Mateus 19. Mas eu quero pegar aqui, no catecismo no número 2384 da Santa Mãe Igreja, diz assim, ó: o divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Você está me entendendo em nome de Jesus? Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver com o outro até a morte. Não jurou até que a morte se separe? O divórcio lesa a aliança de salvação, impede de entrar, não entra na eternidade, porque vai contrair adultério. O divórcio lesa a aliança de salvação, da qual o matrimônio sacramental é o sinal. É um sacramento. O fato de contrair uma nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, que a lei civil não é casamento. Isso aí não é casamento, é algo que serve só para bens naturais. Não está ligado, não é casamento no Senhor, como ensinam os protestantes, não é. Aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Você está entendendo a explicação do solteiro, da solteira, que arruma uma pessoa divorciada? Ela está em adultério. Veja o que diz, ó. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério. Veja, vou ler de novo. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, mesmo que seja solteira, se torna também adúltero, porque faz com que ela se torne adúltera, porque faz com que essa mulher cometa adultério. E a mulher que habita com ele é adúltera, mesmo sendo solteira, porque atraiu a si o marido de outra. Você está me entendendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu querido irmão, minha querida irmã? A gravidade disso? Você está me entendendo? E agora nós vamos, porque é aí onde Jesus vai falar sobre o celibato. Mateus, vamos para Mateus 19. Só dizendo que Marcos entendeu como a igreja católica entende, né? Marcos entendeu como a igreja católica entende. Por isso, Marcos escreveu assim, ó. Vou pegar rapidinho aqui Marcos, para você entender. Nesse debate com os fariseus, no verso Marcos 10, 2 diz: aproximou-se alguns fariseus para pôr à prova e lhe perguntaram: por que pode um homem divorciar-se de sua mulher? Respondeu-lhe Jesus: o que vos mandou Moisés? Responderam: Moisés permitiu dar o divórcio e repudiar a mulher. Jesus disse: porque sois obstinados, duros de coração. Moisés escreveu semelhante preceito, mas no princípio não é assim da criação, que Deus fez homem e mulher. E por isso o homem abandonará seu pai e sua mãe e se casará com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Entrando em casa, perguntou de novo aos discípulos sobre o assunto, e ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra a primeira.
se ela se divorciar do marido e casar com outro, também comete adultério. Você está me entendendo? Que Marcos entendeu como a igreja prega? Que Jesus não tinha, como diz em Mateus, capítulo 5, e em Mateus capítulo 19, que a gente vai ver agora. Você está me entendendo que ele não disse, exceto em caso de matrimônio falso, não. Marcos entendeu e escreveu o seu evangelho da forma que a igreja prega. Você está me entendendo? Em caso de adultério, pode se separar e casar de novo. Em caso de fornicação não comete entre duas pessoas casadas. Entre um casal não existe fornicação. Fornicação é entre duas pessoas que vivem juntas, casadas só no civil. Entende? Estão em fornicação, não estão em adultério, estão em fornicação. Agora, duas pessoas casadas, na igreja, no Senhor, é onde vem a palavra adultério. Entre o pecado do adultério. Você está me entendendo, em nome de Jesus? Então, voltando, Marcos entendeu isso. Marcos escreveu do jeito que a igreja prega. Você está me compreendendo, em nome de Jesus? Vamos pegar Mateus 19 aqui, em nome de Jesus. Mateus 19, a partir do versículo 9. Né? Porque é onde Jesus vai falar do celibato. Você está me entendendo, em nome de Jesus? Diz assim, Mateus 19, a partir do versículo 9. Eu vos digo que quem repudiar sua mulher, se não for em caso de concubinato vem da palavra porné, ou seja, casamento falso, e se casa com outra, comete adultério. E aquele que casa com uma mulher divorciada, mesmo que seja solteiro, ou solteira, vice-versa, comete adultério. Os discípulos disseram, se essa é a condição do marido para com a mulher, é melhor não casar-se. Os discípulos entenderam. Meu querido irmão, minha querida irmã, é por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que muitas pessoas estão no adultério. É por isso que muitas pessoas não pensam antes de se casar, né? Vai pelos desejos carnais, vai pelas paixões da carne, aí vai, casa com aquela pessoa na igreja. Tá me entendendo? Agora me separei. Que uma irmã me dizia, olha, eu casei, foi 25 anos durou meu casamento, 25 anos de cachaça, o bendito bebendo. E por que você não viu antes de casar? Por que se casou com ele sabendo que ele era um alcoólatra? Agora não tem mais jeito. Casado tá casado, meu filho. Você jurou, minha filha. Você jurou até que a morte nos separe. Você jurou porque o padre celebrando o casamento é o próprio Jesus. Eu já trouxe um vídeo aí em Persona Christi. É a pessoa de Cristo celebrando teu matrimônio. E tu jurou para Jesus, tu prometeu. Até que a morte nos separe. E agora vai se divorciar. E ainda tem a petulância de buscar a confissão. De viver comungando. Tu está comungando a tua própria condenação. Entende? Você está bebendo um copo de veneno. Dos piores que existe. Você está comungando como Judas Iscariote comungou para a sua própria condenação. João 13, 27 diz que ele comungou para a sua própria condenação. Quando ele comungou, Satanás entrou nele, em Judas Iscariote. Porque ele estava cometendo uma espécie de adultério, traindo a igreja. Cometendo um pecado mortal de apostasia, abandonando a igreja do mestre, o corpo do mestre, Judas Iscariote. E você está se tornando filhos de Judas Iscariote a fazer isso. Entende? Isso tem que ser levado para o tribunal eclesiástico da igreja para ser analisado. Se esse matrimônio não valeu. Você está me entendendo? Você não tem o direito de se separar, de arrumar outra pessoa e viver confessando e comungando. Você não pode nem confessar e nem comungar. Entende? Então o que eu posso fazer, irmão? Faz na missa, pede perdão no ato penitencial dos teus pecados. No momento da distribuição da Eucaristia, te ajoelha ali no banco, faz tua comunhão espiritual, sem receber Jesus na Eucaristia. Está me entendendo, em nome de Jesus? Então os apóstolos disseram, se essa é a condição do homem para com a mulher, é melhor não se casar. Aí Jesus fala para eles do celibato. Condenado por muitos. Padre deveria ser casado. Deixa eu te dizer, se o padre fosse casado, aqui na minha paróquia, o padre já chegou a celebrar 5 missas por dia. Um filho, vamos supor, um filho doente no hospital. E a mulher que diz, meu marido vai por um mundo celebrando a missa. Meu amigo, ia ter mais divórcio do que
E tem mais divórcio de padres casados do que pessoas comuns, leigos. Entende? Você está me entendendo? Tem que entender, amados. Não ficar julgando, mas entender. Porque texto fora do, né, texto fora do contexto é pretexto para mentir, enrolar, enganar, como fazem os falsos profetas, os protestantes. Entende? Em nome de Jesus? Então os apóstolos disseram, então é melhor o Senhor ficar sem se casar. Jesus disse para eles, nem todos aceitam essa solução. Nem todos. Nós vemos os protestantes e pessoas que se dizem católicas falando mal do celibato. A não ser que recebam esse dom. O celibato é um dom. Não é dogma, mas é dom. Entende? O celibato veio aparecer aí nos anos... Aliás, o celibato já veio desde a igreja. Jesus foi celibatário. Nós vamos ver aqui daqui a pouco que o apóstolo Paulo foi celibatário. E tem uma deturpação grande na Bíblia protestante, porque eles escreveram errado a Bíblia protestante. Ah, nós não estamos... Paulo teria dito, né, na Bíblia protestante, nós não temos direito, eu e meus irmãos, de ter uma mulher como os outros apóstolos. Olha a deturpação. Paulo não disse isso. Essas mulheres que os apóstolos levavam não eram mulheres dos apóstolos. A maioria dos apóstolos eram celibatários. A maioria dos apóstolos eram solteiros. Só consta um apóstolo que era casado, que Jesus curou a sogra dele, Pedro. Os outros, todos eles solteiros. Vê suas missões, se levavam filhos, se levavam mulheres, eram solteiros. O discípulo que Jesus amava era solteiro. Só ele viveu a Virgem Maria lá em Éfeso. Entende? O apóstolo São Paulo era celibatário. E nós vemos ele falar do seu celibato. Então, Jesus disse, nem todos podem ter esse dom. Pois há eunucos que já nasceram eunucos, já nasceram impossibilitados para o casamento, para o sexo. Há outros que foram castrados por mão de homens. São os homossexuais que mandam tirar as partes íntimas, né? Que querem ser mulher. Então Jesus já estava falando já do homossexualismo. E há outros que se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Quem puder aceitar que o aceite. Que é os padres, os celibatários. Jesus foi celibatário. Aliás, o celibato que deu início aqui na terra, né, da igreja cristã, ele continua na eternidade. Porque quando disseram a Jesus, mestre, se uma mulher casou com cetro na eternidade, ela será a mulher de quem? Jesus disse de nenhum, porque na eternidade todo mundo será como anjos. Não existe casamento, não existe sexo na eternidade. Então veja, o celibato reina na eternidade. O celibato reina no paraíso. Vocês estão me entendendo? O dom, Jesus fala que é um dom o celibato. Mas nós estamos falando, irmão, é do adultério. Mas é a condição do casamento. Nós sabemos que homens solteiros, leigos, vivem o celibato. Como Moisés Rocha da Shalom, fundador da comunidade católica Shalom. Como tantos outros, não é? São celibatários. Entende? Porque a condição do casamento não é fácil, meus queridos. Assumir esse sacramento não é fácil. Precisa realmente vir de dentro para não acontecer que se separe depois. Você está me entendendo? Vamos para... Eu quero só citar para você que no capítulo... os filhos também, né? Eu vou pegar aqui o livro da sabedoria para você entender uma coisa. No capítulo 5 do livro da sabedoria tem algo muito grave. Deixa eu pegar aqui em nome de Jesus de Nazaré. Eu espero que você esteja entendendo. O nome da igreja aqui é Eclesiástico. Sabedoria. Vou pegar aqui. Eu estou com essa Bíblia, não manuseio muito bem ela. A Bíblia do Peregrino. Deixa eu pegar aqui. Coopera comigo em nome de Jesus. Capítulo 4 da sabedoria, versículo 6, diz assim: pois os filhos que nascem de uniões ilegais serão testemunhas de acusação contra seus pais no dia do julgamento. Você está me entendendo? Os filhos nascidos de adultério e de fornicação, o que serão no dia do julgamento? Você está me entendendo, né? Só lembrando que os protestantes são filhos do adultério, porque é o pecado de apostasia, é um pecado grave, que tem sobre as pessoas que saíam no Antigo Testamento, Velho Testamentária, da religião judaica, e ia para outras religiões, estavam cometendo o pecado do adultério, né? Vamos pegar aí, então você viu, né? Vamos pegar aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, onde Paulo fala que ele assumiu o celibato, né?
1 Coríntios, vamos lá em nome de Jesus. Eita, Bíblia, não manusei muito bem não, eu sou acostumado com a Bíblia da Ave Maria, né? A Bíblia que eu prego. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Diz assim. Eu vou começar no versículo 3. Diz assim: cumpra o marido o seu dever com a sua esposa, e o mesmo faça a sua esposa com o seu marido. A mulher não é dona do seu corpo. Ela pertence depois do casamento ao seu marido. Igualmente o marido não é dono do seu corpo. Ela depois do casamento pertence à sua mulher. Entende? Não vos preveis um do outro. O que está dizendo aqui que é a relação sexual. Se não for de acordo por um tempo para estar em oração. Depois volte-se a unir-se de novo, para que Satanás não vos tente, aproveitando-se de vossa continência. Não aproveite e ache uma brechinha para destruir. Quantos casamentos não estão sendo destruídos? Satanás que veio para matar, roubar e destruir, João 10:10. Quantos matrimônios, quantos casais não estão se divorciando, casados na igreja? Você está me entendendo? Porque Satanás está destruindo esses matrimônios. Satanás está destruindo esses casamentos. Você está me entendendo? Entende o que a Bíblia fala? Tem que estar unido o casal. As pessoas dizem para mim: como você é tão unido com a sua esposa? Mas é assim como Cristo mandou. É assim que o Espírito Santo fala para nós na Sagrada Escritura, através da doutrina da Santa Mãe Igreja, que está aqui embasado na Bíblia. Você está me entendendo, em nome de Jesus? Olha o que Paulo diz no versículo 7. Pois desejaria que todos fossem como eu. Paulo era o quê? Celibatários, né? Só que cada um recebe de Deus o seu carisma. Alguns este e outros aquele. Se recebeu o dom do matrimônio, vai se casar. O dom esse dom, fala de dom, né? De ter esse sacramento do matrimônio. Então, casamento. Que até que a morte os separe. Porque você está jurando, você está prometendo. Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Até que a morte separe. Entende? Aí depois é fácil largar o marido porque é alcoólatra para casar com outra. Aí você diz isso porque não acontece isso com você. Meu querido, eu estou dizendo o vínculo do casamento, o que é, do matrimônio, o que é. Você casou porque você quis. Deus mandou você fazer isso? Satanás botou uma arma na tua cabeça para você fazer isso? Você casar? Preste atenção com quem você vai se casar. Você que é solteiro aí que está namorando, ou que é noivo. Irmã, você conhece bem a pessoa que vai ser seu futuro esposo? Serve a Deus? Busca a Deus? Pensa bem. Paulo diz: aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que é melhor ficar como eu, celibatário. Oh glória! Porém, se não pode assumir este dom, então que se casem. É melhor casar do que abrasar-se. E aí é onde vem a questão: é melhor casar do que viver se abrasando com as cobiças, que é uma idolatria. E que é um adultério. E que é o pecado de lascívia. É o pecado que está ali no capítulo 5, no versículo 19 de Gálatas, nas obras da carne, né? Que fala muito nisso aí, né? A lascívia. As cobiças, viver se abrasando, se amassando, isso é pecado. Não é? Viver se abrasando. Mulheres que vivem se esfregando, uns namoros esquisitos, se esfregando, deixando o homem excitado, isso já é pecado. Entende? Você está me entendendo, em nome de Jesus? Então é melhor casar do que viver se abrasando. Você está me entendendo? Você não pode assumir o dom de ser celibatário. O pecado contra a castidade, que é o mandamento, né? Não pecar contra a castidade, que está na Bíblia, é adultério. Mas a igreja, vendo, ele aperfeiçoou essa palavra adultério, porque também é um pecado, além de ser um pecado mortal, o adultério, a fornicação tem a mesma gravidade que o adultério. Por isso reveste e tudo isso aí, a cobiça, não é? É tudo pecado contra a castidade. O adultério, a fornicação, a masturbação, os homens que fazem isso, é tudo pecado contra a castidade. Você está me entendendo? Por isso que o mandamento da igreja frisou em ser pecado contra a castidade. Não pecar contra a castidade. Você está me compreendendo, em nome de Jesus? E o apóstolo Paulo continua.
Aos casados ordeno eu e não o Senhor. Se a mulher que está casada não se separe do marido, versículo 10 de 1 Coríntios 7. Se porém se separar, que não case com outro, ou então reconcilie com o seu marido. Da mesma forma, o marido não pode se divorciar de sua mulher. Entende? Você está me entendendo em nome de Jesus? É isso que a igreja prega. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido, né, esse valor, o valor, né, da gravidade, o valor do matrimônio, que é o matrimônio, o valor do dom, que é o celibato, e também a gravidade do adultério. Eu espero, meu querido irmão, minha querida irmã, que você entenda. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que ainda não estão entendendo. Viu? Eu mostrei na Bíblia, no Santo Catecismo, que a pessoa solteira que se casa com um homem divorciado, a moça solteira que se casa com um homem divorciado, mesmo na lei civil, comete adultério. Porque a igreja não vai fazer um segundo casamento. Entende? E vice-versa. O homem com a mulher separada que já foi casado na igreja, mesmo que ele seja solteiro, também comete adultério. Está na Sagrada Escritura, está no Catecismo da Santa Mãe Igreja Católica, explicando perfeitamente sobre essa questão do adultério. Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.